Hallo, bem-vindos ao hashtag 20 Minuten Deutsch. Hoje eu vou, como recentemente já, falar de novo sobre universidade privada na Alemanha. Eu achei que o assunto não foi bem ou não foi suficientemente respondido para mim. Eu quero mais detalhes. Então eu convidei Eduardo Barbosa, que é representante da Universidade BSBI, que fica em Berlim e em Hamburg. Hallo, Eduardo. Hallo, professor, guten Tag. Guten Tag. Então, fico muito feliz que você tem tempo para falar comigo hoje. E eu quero saber um pouco mais sobre o mercado de trabalho, né? Como está atualmente na Alemanha. Legal. Então, olá, muito bom estar aqui com você hoje, falar um pouco sobre a Alemanha, sobre esse país tão incrível, E eu acho que falar sobre o mercado de trabalho hoje na Alemanha e falar sobre a atualidade. A Alemanha é uma grande potência econômica, Uhum. E consequentemente gera muitos empregos. O diretor do Ministério do Trabalho da Alemanha declarou que a Alemanha precisa atrair muitos profissionais, mais que 400 mil qualificados por ano. E explica um pouco para a gente por que isso está acontecendo. A Alemanha é um país que é uma grande economia, ela é a quarta maior economia do mundo, Vem numa uma série histórica de crescimento e na contramão do crescimento econômico, a taxa de desemprego alemã ela é decrescente, já tem muitos anos. E aí o que está acontecendo hoje na Alemanha? A Alemanha está começando a ter uma demanda maior do que a oferta por trabalhadores e, sobretudo, mão de obra qualificada. O que é mão de obra qualificada? Mão de obra qualificada são pessoas geralmente com nível técnico ou superior. Uhum. E o que acontece? Como a Alemanha, a população economicamente ativa, que são as pessoas que estão em idade de trabalhar, está encolhendo, e a taxa de natalidade já não é tão elevada como foi depois da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, eles estão vendo com bons olhos os profissionais estrangeiros que, porventura, queiram entrar na Alemanha. Hoje, o governo alemão aponta que uma das principais soluções para suprir essa carência de profissionais qualificados é atrair talentos que são até mesmo de fora da União Europeia, Porque também tem muitos europeus que acabam indo para a Alemanha, mas também esses profissionais de fora da União Europeia. Então, a Alemanha, em março de 2020, faz mais ou menos um ano, agora vai fazer 2 anos, ela fez uma reforma na lei de imigração para facilitar a entrada de profissionais estrangeiros e ela está tentando atrair. Essa meta, não sei se dá para chamar de meta, mas esse número ele é muito significativo, São 400 mil profissionais e coloca a Alemanha num patamar ou num rol que a gente hoje vê países como Canadá e Austrália, que querem atrair esses profissionais qualificados para tonificar a economia deles. E imagina, quem que não quer a oportunidade de trabalhar na Alemanha? Tem um monte de empresa aqui no Brasil que é famosa, marcas alemãs. Então, com certeza, essa carência por força de trabalho vai impulsionar a entrada de estrangeiros, e consequentemente, brasileiros que já têm uma relação histórica com a Alemanha. Você pode comentar um pouco? A Alemanha foi eleita a nação mais inovadora do mundo em 2020 pelo índice Bloomberg. E estão falando por aí que está sendo considerado o Vale do Silício Europeu. Conta um pouco sobre isso. Bom, a Alemanha não é novidade para ninguém que ela é a terra das ideias, The Land of Ideas, O professor pode me ajudar com a expressão em alemão agora, não lembro, mas Land of Ideas, eu acho que é assim. Land der Ideen. Isso. Então, a Alemanha sempre teve uma característica muito empreendedora, o alemão, Hoje a economia alemã ela é muito forte, não tem as grandes empresas que a gente conhece, como a Volkswagen, como a Siemens, a Adidas, mas a Alemanha, a economia alemã, ela é apoiada nos pequenos e médios empresários. A economia alemã, ela tem uma característica muito forte. Então é meio que natural para mim que ela venha se tornando um polo de inovação e empreendedorismo, porque ali já é uma terra de empreendedores de séculos, Empreendedores e pensadores, tá? O que está acontecendo agora? A Alemanha tem investido muito em inovação
Em 2020, eles conseguiram ultrapassar a Coreia do Sul, que já ganhou várias vezes esse índice de inovação, né? Em 2021, eles voltam para o primeiro lugar, mas isso ainda faz da Alemanha a nação mais inovadora do hemisfério ocidental, ou seja, não é pouco, né? E a Alemanha foi eleita em 2020 justamente porque hoje, em Berlim, principalmente, há um hub enorme de inovação, tá? Então, na Alemanha, como um total, tem quase 600 mil startups no país, né? É um número enorme, considerando o tamanho da Alemanha, da população. E em Berlim, ali tem um cluster de pelo menos 5 mil startups. Né? Então, a gente tem hoje muitas pessoas na Alemanha que estão pensando no futuro, né? Que estão pensando em soluções, muitas vezes tecnológicas, tá? Tem um tipo de, eles chamam de startups que são as deep techs, né? Que são as que têm muito elemento tecnológico e elas estão muito presentes na Alemanha justamente por esse passado da engenharia, né? Do conhecimento, das exatas que é aplicado. Então, o que está acontecendo hoje, né? A Alemanha está vendo nisso uma oportunidade, como outros países, e está investindo muito. Ganhou premiações, tem um ecossistema muito saudável. Para citar aqui algumas startups alemãs que já viraram unicórnios, tá, professor? Quando uma startup vira um unicórnio, significa que ela está sendo avaliada a mais de $1 bilhão no mercado, né? Então, a gente tem o Trivago, por exemplo, que é uma startup alemã. A gente tem a SumUp aqui no Brasil, né? Já está no mercado brasileiro, a maquininha de cartão é uma startup do unicórnio lá de Berlim, né? E a gente sente que há uma busca também, né? Para citar aqui um monstro que está se mudando para Berlim, é a Tesla, né? A Tesla escolheu, não exatamente Berlim, mas aos arredores de Berlim, para construir a sua fábrica de carros elétricos para suprir o mercado europeu. Né? Então, a gente vê que há realmente uma condição muito interessante ali na Alemanha. Isso falando bem historicamente, bem economicamente. Eu acho que também tem uma característica cultural, que é a Alemanha oferece um solo fértil, digamos assim, né? Toda a infraestrutura, internet, né? Uma grande quantidade de estrangeiros morando lá em Berlim também, são 500 mil de estrangeiros. Isso faz com que aquele ambiente, naturalmente, ele também se torne mais interessante, já que as startups, elas florescem nesses ambientes de diversidade, né? Cultural, linguística, tá? E aí até acho que a gente pode comentar um pouco sobre os trabalhos que estão surgindo nesse ecossistema, como eles chamam, né? Até a nomenclatura é nova, né? Não é mais um conglomerado de empresas, é um ecossistema de startups, né? Então a gente tem ali uma série de profissões que estão ganhando destaque, né? Profissões que hoje talvez não são tão conhecidas, né? Por citar aqui, piloto de drone, né? Quem imaginaria que o drone, que às vezes é até visto como um brinquedo, se tornaria uma atividade profissional? Ou designer de user experience, né? Que é uma pessoa que vai pensar só em como vai ser a jornada de compra do cliente ou de uso de um website. A gente tem profissões como Scrum Master, né? Hoje eles inventaram uma forma nova de gestão de equipes, que eram ciclos de 2 semanas. E aí tem uma pessoa na equipe que ele é o mestre Yoda, né? Ele conversa com todo mundo e ele vai ter esse trabalho de integrar a equipe e não deixar que o trabalho emperrado de uma pessoa emperre o da outra pessoa, né? A gente tem uma área que está crescendo muito em Berlim, eu acho que é uma tendência global, que é o marketing digital, né? Então, dentro do marketing digital, a gente tem os criadores de conteúdo, que é o pessoal que antigamente estava mais nos programas de artes, eles estão sendo puxados para essa questão de criação de conteúdo, ilustração, design de produto, né? Animação, vídeos. Então, assim, realmente é um mundo novo que está se abrindo, né? Há pesquisas que apontam que até 2030 tem profissões que vão existir que ainda não existem em 2020, 2021. Elas ainda vão passar a existir. E outras, em consequência, talvez vão ser extintas, né? Então, a gente tem uma questão muito importante agora, né? Nessa tomada de decisão do aluno, né? Que carreira ele vai seguir. Porque o mundo está se mudando muito e eu vejo Berlim
como um grande polo, né, de inovação, a Alemanha toda, mas Berlim, por estar condensando essas startups, e um aluno internacional que está na Alemanha, ele com certeza está exposto além da sala de aula, né? Ele não vai estar só no curso, mas ele também, como ele tem permissão de trabalho, ele vai poder trabalhar nessas empresas. Como a carência é por mão de obra qualificada, a tendência é os alunos assumirem trabalhos relacionados à área de estudos e não o tradicional, que é trabalhar no café, de garçom, que também é possível, mas a tendência que a gente vê é muito mais de profissionalização desse profissional, né? Ele não vai ser marginalizado porque eles precisam mesmo dessa qualificada. Uhum. E quais são as perspectivas, né, de um recém-formado depois de trabalhar na Alemanha? Tanto de uma pessoa que vem de uma universidade pública ou de uma universidade privada? Ótimo. Eu acho que tem vários pontos que é importante mencionar aqui, tá? O primeiro é que ao se graduar numa faculdade na Alemanha, o aluno, mesmo que ele não tenha uma nacionalidade europeia, ele é elegível para aplicar um visto e ficar mais 1 ano e meio no país trabalhando, sem limitação de horas. Então, independente se ele se graduou na pública ou na privada, se ele foi graduado na Alemanha, ele pede um Post-Study Work Visa, né, que é um visto de trabalho para ele ficar 1 ano e meio. E isso é um pouco pensado, faz parte do German Act, né, para a imigração, porque eles querem dar um tempo para esse profissional para ele se colocar no mercado de trabalho. Né? Uhum. Então, esse é o primeiro aspecto, essa tranquilidade de que quando acabar o visto do aluno de estudos, ele não precisa ir embora imediatamente, se ele quiser, ele pode ficar. Uhum. Falando das perspectivas salariais, hoje, um profissional que tem nível superior na Alemanha, ele vai ganhar a partir, né, isso seria um salário até baixo, de 25 mil euros ao ano, sendo que na faixa dos 30 mil euros ao ano seria o mais comum para um profissional talvez recém-formado. Considerando também, né, professor, que ele deve acumular alguma experiência durante o programa, então isso vai ajudá-lo na colocação. Tá? Uhum. Lá na BSBI a gente teve alguns casos de alunos que nem sequer aplicaram o visto de post-study, porque como eles já tinham uma oferta de emprego, eles foram direto para um visto de trabalho. Tá? Uhum. Pensando a longo prazo, a Alemanha tem uma possibilidade, um caminho migratório, digamos assim, pela via de qualificação profissional. Então, se o aluno ele achar que 18 meses só na Alemanha é pouco, ele ainda pode estender o visto com o visto de trabalho, e, eventualmente, depois de 5 anos morando na Alemanha, ele poderia até solicitar uma residência, né, ficar por lá. Uhum. Então, as expectativas são ótimas. Tá? Eu diria que, por conta da escassez de mão de obra, a tendência é a Alemanha precisar de cada vez mais profissionais. Óbvio, tem algumas coisas que você pode fazer para se precaver. Talvez escolher uma das áreas que está em demanda, como eu acabei de falar aqui, todas as áreas de tecnologia, mas também áreas da saúde na Alemanha estão em grande demanda, né? Não só médicos, mas enfermeiros, cuidadores, né? Uhum. Também tem áreas das engenharias, elas são famosas, são, né, requisitadas também na Alemanha. Então, a perspectiva é do profissional vir a se integrar no mercado de trabalho, se ele quiser, né? Se ele buscar isso. Eu gostaria de mencionar uma terceira via aqui, porque também nem tudo, né, a vida não acaba ali, talvez, para o estudante. Se o estudante escolher um país terceiro, né, ele nem vai voltar para o Brasil, nem vai ficar na Alemanha, ele quer ir para Hong Kong, né, quer tentar a vida lá na Ásia. A titulação alemã ainda assim será reconhecida lá. Né? A titulação alemã ela tem um peso global, né, a educação alemã. Então, mesmo que ele escolha um caminho aí fora da curva, ele ainda assim conta com a experiência de ter morado num polo econômico, de ter lidado com as ideias mais inovadoras do mundo e uma titulação que tem reconhecimento a nível global. Acho que com isso a gente consegue cobrir todas as perspectivas mesmo de um aluno que sai de uma graduação na Alemanha, seja do setor público ou privado. Eu achei isso bem legal, né? Eu acho que para fazer graduação, né, para se formar num profissional do futuro, eu acho que o nível de alemão, para começar, não deve ser muito alto, né?
Eu acho. Exatamente. Hoje tem muitos programas que são em inglês, né, na Alemanha. Então, no caso da BSPI, por exemplo, a gente entrega os programas 100% em inglês e a gente dá aulas de alemão para os alunos, para eles terem um bom nível ao se graduar, né? E também os programas em alemão estão abertos nas instituições alemãs, tá? Hoje é comum os programas, tanto de nível de inglês quanto de alemão, pedirem B1 e B2, se for graduação, e talvez um B2 até um C1, se for de nível de pós-graduação. E eu acho que essa possibilidade do inglês, ela é muito interessante, porque você pode learn as I go, né? Eu posso ir fazendo o programa, já me integrando no mercado e aprender o alemão em locus lá na Alemanha. E eu queria destacar que, principalmente nesse hub de inovação, nessas startups, é muito comum que trabalhem estrangeiros, né? Não só estrangeiros de fora, mas também de dentro da União Europeia. Então, no caso, por exemplo, da BSBI, a língua oficial da empresa é inglês. Como tem pessoas que trabalham de muitos lugares, né, e os alunos estudam inglês, o idioma da companhia é inglês. Não é a única, né? Várias startups em Berlim trabalham em inglês. O que é importante o aluno observar? Se ele vai trabalhar com alguma coisa que tem que lidar com o público, por exemplo, um médico, um enfermeiro, ele não pode não falar alemão, ele não tem como exercer a profissão, né? Porque ele não vai conseguir conversar com o paciente. Agora, um designer gráfico, ele não necessariamente precisa falar alemão ou um ótimo alemão para desempenhar o trabalho dele. Esse profissional, ele tem mais facilidade de encontrar um trabalho em inglês. Em Berlim, professor, quando eu estive lá em novembro de 2019, em alguns cafés, os garçons não falavam alemão, porque eram estrangeiros, estudantes, né, e eles acabavam fazendo um atendimento em inglês. Então, assim, fala-se muito inglês, principalmente nos grandes centros, nos pequenos, né, a gente sabe que não é tão amplamente falado, e há oportunidades mesmo para quem não fala alemão, embora é óbvio que falar alemão seja uma grande vantagem, mesmo que seja um nível intermediário, né, para você ter a capacidade de se comunicar, de entender uma piada ou de atender o carteiro que está vindo trazer uma correspondência, né? O nível mesmo ali para você poder se comunicar, ele acaba sendo um grande diferencial na hora de encontrar um trabalho na Alemanha. A BSPI tem cursos na área de saúde? A gente tem hoje um programa que seria um mestrado, tá, na área da saúde. E aí a gente tem também um programa de business management, onde o aluno pode dar uma ênfase em health management, mas a gente não tem especificamente os programas de biológicas ainda, né? Porque a escola vem no momento de expansão de portfólio, a gente acabou de lançar programas de artes, então talvez no ano que vem a gente comece a ter alguns programas de saúde, mas no momento a gente ainda não tem. Então, né, depois de se formar e não mesmo, né, como você falou, né, não achando, eu quero me integrar aqui na Alemanha, mas eu quero ir para qualquer país do mundo. Eu acho isso é um foco bem global, né, da forma do formado, não é? A gente tem até um comentário, né? O nosso reitor publicou faz alguns meses no Diário da ONU o Global Degree, que é uma concepção que a BSPI vem trabalhando muito forte, que é proporcionar essa experiência global mesmo para o aluno. Inclusive, estabelecemos parcerias com campos em Paris, em Atenas, para o aluno fazer mobilidade acadêmica, porque eu vejo isso como uma tendência, né? Eu vejo uma tendência a natureza do meu trabalho, por exemplo, eu trabalho do Brasil para uma empresa alemã, né, e faz muito mais sentido para eles terem uma pessoa aqui dando suporte local para os alunos, e eu trabalho para a empresa que a sede fica lá na Europa, e isso pode acontecer cada vez com mais facilidade, né? Então, talvez o profissional, assim como antigamente a gente mudava de cidade para aceitar um cargo, hoje a gente já está vendo pessoas mudando de país para aceitar um cargo. Então, você estar inserido num ambiente mais globalista te dá uma vantagem, com certeza, profissional. E a BSPI, então, que entendi que tem programas para você estudar em vários países ou em mais tipo na Alemanha e em outro país também.
Isso, a gente tem alguns programas que o aluno pode iniciar o programa em Paris ou Atenas, Uhum, né? Ele faz um ano de programa e uhum, depois ele é transferido para o campus na Alemanha, em Berlim, e uhum, conclui o programa, porque, claro, né, as vantagens que a Alemanha oferece são bem únicas, né? Então, é uhum, interessante que ele conclua o programa na Alemanha para ele gozar dos benefícios de poder ter o visto de pós-estudos, que eu falei, de estar exposto àquela demanda aí, profissional que existe na Alemanha, né? uhum, Então, isso seria um fator agregador de experiência mesmo, uhum. para ele trazer uma titulação, né, e uma experiência binacional aí, tudo para Tá, alavancar a carreira, né? Eu acho que o foco principal é alavancar a carreira desses alunos. tá. Então, quem estiver na dúvida ainda, vou estudar na França ou na Alemanha? Vai Então, nos dois. vai nos dois. Que legal. Nossa, tantas informações, Eduardo. Adorei. Mais alguma coisa que a gente esqueceu? Não, eu acho que o mais importante é fazer um resumo aqui do panorama Hum, profissional para estudantes, para pessoas que estão pensando em estudar fora. uhum, A Alemanha é um país de ponta, com uma infraestrutura incrível, um nível de segurança social e pessoal elevadíssimo, né? É um país com uma uhum, tradição educacional muito forte e hoje oferta infinitas possibilidades, tanto no uhum, setor público, onde o aluno que tem um bom nível de alemão, tem boas notas, pode conseguir fazer um programa sem custo nenhum, né? uhum. Hoje, as públicas alemãs aceitam os alunos estrangeiros, às vezes com taxas irrisórias. E na iniciativa privada, a gente tem hoje uma oferta completamente diferente, né, inovadora, de programas vinculados às startups, sem exigência de alemão, que o aluno pode fazer em inglês, ainda assim com um valor bem acessível, porque a educação na Alemanha não tem a característica de ser uma coisa de luxo, né? Então, Uhum. quando a gente coloca os custos de uma instituição alemã privada, a gente está falando com o aluno brasileiro que recebe bolsa, muitas vezes, de pagar menos do que 3 mil euros o semestre, né? Então, a gente não está falando de um Hum, investimento absurdo uhum. e em comparação com destinos como os Estados Unidos, Canadá, é muito mais acessível, né? Tá. Os brasileiros não precisam tirar visto antes de viajar para a Alemanha, então tem uma porta aberta para entrar lá, pode tirar o visto de estudos direto na Alemanha. Uhum. Com certeza é um destino que vai crescer muito nos próximos anos para estudantes internacionais do mundo inteiro. Já é o maior para não English speakers, né? Entre os não Uhum. English speakers, a Alemanha já é o maior. Então, a minha dica é essa: se você está pensando em estudar fora, a Alemanha é com certeza um hot destination para os próximos anos. Bacana, muito obrigado, Eduardo, né? Que vai agregar muito aos, né? Para o pessoal aqui tomar uma decisão, né? Do que, como vai estudar na Alemanha, de que caminho que vai traçar. Eu que Fan- agradeço aí. Muito Fantastisch. obrigado. Vielen Dank, Eduardo. Tschüss. Tchau. Se você assistiu até aqui, fico muito feliz. E inscreva-se já aqui embaixo no nosso canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos ou com quem você acha que possa se interessar por isso. Na Wunderwelt A, alemão é para todos.